Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, hein, né? O que o Vasco deixa o nosso dia alegre é brincadeira. Com essa eliminação do Vasco, né, ou o novo vexame, podemos nem dizer que é vexame, né? Já é uma coisa rotineira, né? Já é uma coisa normal que o Vasco da Gama todo ano faz, né? Para alegrar os seus rivais. O Flamengo se torna, né, mais favorito ainda do que já era, com a vantagem do empate ainda, né? Então, é aquilo, Flamengo favorito? Então é aquilo, né? Na minha visão, o Flamengo sim se tornou mais favorito com esse resultado do Vasco da Gama, com essa eliminação. O Flamengo teve uma semana inteira de descanso, treinamento. O Vasco jogou na quinta-feira. Sexta-feira descansa e sábado treina e domingo joga, né? Então o Flamengo teve uma semana de treinamento, vai ter descanso, teve descanso. Outro ponto também que o Flamengo vai ter é a vantagem do empate. Então o Flamengo tem vários fatores aí que pode se tornar o Flamengo favorito, tirando a equipe, né? O elenco que é melhor, né? O Flamengo favorito, na sua opinião? Domingo, mesmo com a vantagem do empate? Na minha visão, acho que sim, né? Então vamos embora reagir mais um vídeo aqui, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vamos embora para o vídeo que tá bom, hein? Vasco, alegra o meu dia. Mais obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, ele tem mais investimento, tá no momento, nessa semana, tá com vantagem, descansado. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento, pelos fracassos do ano. Porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente. E é um fiasco, um fracasso. O Flamengo tem mais no ano. Mas esse do Vasco... A conta do Vasco não é tão grande quanto a do Flamengo em termos de decepção. Eu concordo esse ano, por quantidade, entendeu? Mas esse fiasco contra o ABC é maior do que qualquer um do Flamengo. Porque o vai problema falar... é que tem uma quantidade. Tem uma quantidade muito séria, mas se ser eliminado pelo ABC, com todo respeito, de novo, você falou, né? O time que tem mais títulos, é mais que o Rangers. 57 títulos estaduais tem um ABC. Bom argumento seu. Só que aí é o seguinte, é o ABC, cara. Não foi a derrota pro Palmeiras, não foi a derrota no Mundial. Os times do Nordeste estão encurtando a diferença dos times do Sudeste. Já há algum tempo, a Copa Nordeste ajuda muito nisso, né? Então, mas assim, ainda assim, há uma diferença ainda de investimento, mas esse gap, como gosta de dizer o Zé, o gap tá menor. Você que usou a palavra obrigação para falar do Vasco contra o ABC, você usa obrigação, que nem ele usou, que o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco e ir para a final? Em algumas porcentagens, não digo que obrigação 100%, porque aí é uma rivalidade, né? Há uma disputa de uma coisa que minimiza ou diminui essa diferença que existe entre um e outro. A rivalidade é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque o Vasco só jogou contra o Flamengo da forma como jogou, porque existe uma rivalidade histórica entre eles. Então a tensão é diferente, a concentração é diferente, as disputas de bola são diferentes, são muito mais fortes do que um jogo contra o ABC. As estratégias são diferentes, então tem uma série de coisas ali que mudam um pouquinho a minha forma de pensar em termos de obrigação, de ABC e Flamengo. O Flamengo, pelo investimento, ele tem realmente o favoritismo. E isso é diferente, o favoritismo é do Flamengo. Se o Vasco tivesse vencido ontem o ABC, continuaria o Flamengo com favoritismo. Mesmo quando o Vasco ganhou. O Flamengo é favorito. Quando o Vasco ganhou, o Flamengo era favorito no jogo de ida e o Flamengo é favorito. Continua sendo. Mas obrigação é a palavra? Até por respeito aos clubes e aos elencos e aos trabalhos, a gente precisa pontuar. Tirar o peso do Flamengo é você desmerecer quem está lá. Não. Os caras são os melhores jogadores do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Então, o peso está ao lado do Flamengo. Eu estou com o Bubu. Eu acho que empate ainda. Eu acho que é mais importante. O Flamengo ainda tem um empate ainda. O Flamengo tem um empate. Tem uma vantagem revertida na última semana. O Flamengo tem um adversário que vem de um baque muito grande na quinta-feira em casa. O Barbieri pode mudar toda essa... O Barbieri e o Vasco, vamos dizer assim, pode mudar toda essa situação. Se consegue uma vitória de 1-0 e segura lá, muda tudo, joga toda essa pressão para cima do Vitor Pereira de novo. Na segunda-feira... O Flamengo é mais importante, o Flamengo. O Vasco eliminado na segunda-feira, o Barbieri continua. O Flamengo eliminado na segunda-feira, eu não sei se o Vitor Pereira continua. Eu não sei por pressão, por falta de convicção de departamento de futebol, por saber como é que anda, como é que o barco é tocado aqui no Brasil. Ele vai ter ali na sua fichinha, que o Bubu falou, né, na sua conta ali, ele vai ter a Supercopa
Sim. Ele vai ter a Recopa, ele vai ter o Mundial de Clubes que ele não foi nem a final, ele vai ter o Clássico que ele perdeu, o Clássico que ele perdeu no domingo pro Vasco, na quarta pro Fluminense, e ele vai ter, na hora que ia se recuperar, parece que ia, não foi. Você acha que esse cara vai ter vida fácil na segunda-feira, conhecendo o futebol brasileiro, a pressão da torcida e a falta de convicção da diretoria do Flamengo para bancar trabalhos? Não vai ser nem preciso de segunda-feira. O domingo mesmo já vai ser uma tensão enorme. Assim, Esse jogo já vai ser uma tensão enorme, um nervosismo enorme no sentido de resultado. Você imagina se o torcedor flamenguista, por favor, mandem vídeos aí pra gente. Ou o torcedor vascaíno também. Nos ou elogiando. não. Torcedor vascaíno, flamenguista e tal. referência. Imaginem você, o que aconteceria caso, né, o Flamengo não consiga a classificação, não consiga vencer o Vasco, e o Vasco ganhe de 1-0 e passe o turno. É quase que o maracanaço. Se o Vasco perde domingo, não tem cara de maracanaço, tem cara de normalidade. Se o Flamengo perde no domingo, a cara é de maracanaço. Que vamos lembrar, né? Era Brasil e Uruguai final de 50 Sim. e o Brasil com a vantagem do empate, né? Sim. E o Brasil conseguiu Saiu tomar na frente, virada. inclusive, Saiu na tomou a frente, virada. né? Então, Tem provocação do Flamengo aí, olha só. Deu uma provocada, dá uma cutucada no rival, né? Aí, ó. Urubu. Essa é de bom tom, essa eu gostei. Isso Essa é de legal bom tom. lá. São fotos do treinamento ali do Flamengo, Tem né? nada escancarado, tem nada de Os respeitoso. jogadores ali. Não, mas subliminar ali. tem publicidade também, né? Opa, Publicidade. Até porque tem que ABC. expor o parceiro. ABC quem é construção. É uma rede de construção. Material de construção. Material de construção. ABC, tá ali, ó. Ó a brincadeira. Essa é bem-humorada, essa é boa. Isso é boa. Isso é boa. Isso é bom. Vamos fazer um intervalinho. Em relação a isso, você tem alguma informação? Olha, Bruno, enfim, há uma possibilidade de retorno do Davi Luiz à equipe, porque ele já está recuperado, treinou e ele é um jogador de muita confiança, assim, pela liderança, pelo histórico e tudo do técnico Vitor Pereira. Então há uma possibilidade, sim, de retorno do Davi Luiz. A questão maior do Flamengo fica como a lateral, não, né? Agora é a ala direita mesmo, com esses três zagueiros. Porque ele perdeu o Mateuzinho aí por muito tempo. O Varela até ontem, estava tentando até algumas informações do treinamento da manhã, porque ainda não tinha acabado. Ele estava ainda participando da transição. Então a transição, aquele movimentação no gramado ainda, uma pubalgia. Ficou fora da lista definitiva do Uruguai de ontem para convocação na data FIFA. Então não está nas condições, um jogo mais pegado. E aí fica a questão, será que ele vai utilizar mesmo, como ele deu a pista, o Cebolinha como ala direito? É mais esse questionamento aí que faz até o Flamengo ir ao mercado, buscar uma alternativa para essa lateral barra ala direita agora, porque ele teve esse problema de última hora. Então seria mais essa opção mesmo do Cebolinha pelo lado direito ali. Então fica essa expectativa, mas de restante ele está com alguns jogadores já recuperados, inclusive aí o Felipe Luiz, que deve voltar a ser relacionado depois de um bom tempo, está recuperado, treinou com a equipe essa semana. É um lateral que volta ali, o lateral mais construtor, como se diz, e às vezes jogando até, como já foi na época do Rogério Ceni, de zagueiro ali mesmo, né? Quase um zagueiro fazendo aquela trinca ali de trás. Ó, só um convite, até caiu, tá vendo, Mar? Fica esperto, porque é Usou a perna e complicado. chutei meu celular. Não, que daqui a pouco a gente vai pro CT do Corinthians. Até por isso eu perguntei do Davi Luiz, não que acho que o retorno do Davi Luiz passe essa segurança toda ali pro time do Vitor Pereira. Até com ele em campo, o Flamengo estava sofrendo. Mas isso também faz parte de um processo natural de um time que passou a adotar uma nova ideia, né, defensiva há pouquíssimo tempo, né? Jogando contra... Esse ensaio já era dado há algum tempo, especialmente com a improvisação de um zagueiro barra ala, barra lateral pelo lado esquerdo, né? Mas agora não, agora são três zagueiros. Então, eu acho que demora um tempinho ainda para estar totalmente afinado. Apesar de entender que não está certinho, eu acho que o Flamengo vai ser melhor protegido e talvez tenha mais controle desde lá de trás. Isso muito por causa do Rodrigo Caio. Uma outra coisa que aí a gente vai ver é que o Davi Luiz também é muito dono da bola, né? Na saída de bola do Flamengo, a gente vê o Rodrigo Caio sendo um jogador de muito boa condução. O Davi Luiz também é. Mas os dois jogadores são menos de proteção, de 1 contra 1. Eu estou com um pontinha rápido aqui que desgarrou do lateral e partiu para cima de mim. Os dois não têm mais a proteção que tiveram ao longo da carreira. Por questões de idade, por questões de... mas isso é o tempo que vai
mostrar para o Vitor Pereira. Eu não usei essa frase, essa palavra perto de Flamengo nenhuma vez nesse ano. E vou mandar a pergunta pro Pedro. Pedro. Palavra fé. Também, mas a fé apareceu e saiu ali rapidinho. Eu assustei, porque era a cara de uma amiga minha. A hora que eu vi, assim, aí eu falei, nossa... Pulando ali atrás? Mas aí eu assustei. Você pensou que ela estivesse nessa aventura? Eu acho que não. Mas acho que não. Ô Pedro, Flamengo e a palavra leve. Dá pra falar que nesse jogo, entre Vasco e Flamengo, o Flamengo tá entrando mais leve no confronto do que o seu adversário? Eu acho que entram as duas palavrinhas que você disse aí, Mari. Mais leve. Não diria totalmente leve, porque basta também um novo aí resultado ruim contra o Vasco, que aí treme a terra toda de novo. Mas acho que mais leve sim, porque é o que eu falava, a vitória sobre o Vasco na última segunda-feira, ela comprou dias de paz. Então o Flamengo quer comprar mais dias de paz se classificando contra o Vasco. Uma semana mais tranquila. E claro que esse resultado do Vasco ajuda também, porque joga a pressão ainda mais para o outro lado, né? Então o Vasco entra mais tenso também, precisando atacar, precisando vencer o Flamengo. Então o Flamengo entra talvez um pouco mais seguro e aí nesse sentido mais leve também, algumas recuperações de jogadores. Então entra melhor para esse jogo. Acho que depois dos últimos tumultos que houve aí em derrotas seguidas, em decisões, pressão no Vitor Pereira, é a semana mais calma do Flamengo nos últimos tempos, sem sombra de dúvida. Que coisa, hein? Perfeito, Pedro. Obrigada pela participação aqui. Eu queria estar nessa sexta-feira no pique da Gisele, que tá pulando ali atrás. Gisele Frajado, que eu olhei ali na camisa dela. Olha lá, ei, Gisele, sextou, minha filha. Que beleza, Gisa. Tá beijo, Pedro. Bom trabalho pra você. Sextou por aí. Que coisa. Valeu, sextou demais. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo nesse domingo enfrenta o Vasco da Gama, né? Visando avançar para a final. O Flamengo tem a vantagem do empate. Foi muito triste, na minha visão, foi muito triste mesmo essa eliminação do Vasco da Gama. Eu fico muito triste com a eliminação do meu rival. Eu fico muito triste, né? Fazer o quê? Acontece. Vasco da Gama já é o segundo ano consecutivo que ele é eliminado na Copa do Brasil. Pelo menos na terceira fase. Ele não passa da terceira fase, não avança. Eu fico muito triste com isso, Vasco da Gama. Espero que piore. Mas, brincadeiras à parte, eles comentaram sobre o favoritismo do Flamengo, que aumentou a palavra obrigação. Pra mim, eu acho que a palavra obrigação é uma palavra certa a se dizer, né? O Flamengo, ele tem melhor elenco, conseguiu apresentar um bom futebol sim. Óbvio, teve muitos erros, principalmente do sistema defensivo, mas chegou a apresentar um futebol razoável contra o Vasco. Teve uma semana de descanso, os jogadores descansaram segunda e terça-feira, não teve treinamento, começaram na quarta os treinamentos. Semana inteira livre, só vai jogar no domingo. O Vasco da Gama tá cansado, jogou na quinta, sexta-feira descansa, sábado aquele treino e no domingo jogo novamente. Os jogadores do Vasco estão desgastados e o Flamengo ainda tem a vantagem do empate. Então é aquilo, o Flamengo tem tudo sim para conseguir avançar. Mas a gente sabe que é futebol, o Vasco pode ir lá em uma bola parada e meter 1-0 e se classificar. Pode acontecer, entendeu? Atualmente o Vasco está vivendo uma crise, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Até uma semana e meia atrás, o Vasco estava vivendo um excelente momento. A torcida do Vascaína, né? De boas com o time. Passou uma semana, mudou tudo, né? Agora o Flamengo momentaneamente fez as pazes com a torcida. O Flamengo fez as pazes com a torcida. E o Vasco tá de mal, né? Até o momento. No domingo, isso tudo pode mudar. Porque caso o Flamengo seja eliminado, tem essa possibilidade. Eu acho que a crise volta. A crise só deu uma pausa até o próximo jogo, né? Então é aquilo. O Flamengo só consegue amenizar a crise, né? Ou diminuir a crise conquistando o Campeonato Carioca. Mas primeiro tem que avançar para a final e depois pensar no adversário, ou Fluminense ou Volta Redonda, e ganhar ainda o jogo, né? Porque até lá tá nada decidido. Então a situação do Vitor Pereira ainda é meio complicada, né? E a situação do Vasco, né? Eliminado na Copa do Brasil pelo ABC, meu filho. Time do alfabeto.
Vasco, tua vida tá difícil. Pode melhorar com a classificação pra final, né? Pode dar aquela amenizada. Mas se for eliminado pelo Flamengo, tua situação piora. E eu espero que piore, né? Mas eu concordo com os comentaristas aí que o Flamengo tem sim a obrigação por vários fatores, né? Elenco, tempo de descanso, a vantagem do empate. Os jogadores do Vasco já estão cansados fisicamente, né? Tem poucos dias de recuperação. Então o Flamengo tem sim a obrigação. Se vai avançar, é outra história. Mas a obrigação do Flamengo é sim avançar, né? E é favorito, óbvio, né? Mas é isso aí. E tamo junto. Vasco, tua situação tá difícil, tá complicado, eliminado. Só vai jogar o Brasileirão esse ano, né? 100% focado no Brasileirão. E aquilo, Vasco. Espero que piore. Tamo junto aí. E hashtag fica Maurício Barbieri. É isso aí, brincadeiras à parte aí, tamo junto. Vai deixando o seu like aí, a sua inscrição para ajudar o canal. E tamo junto aí. Valeu! Faz parte da zoação, né? Valeu. Espero que piore a situação do Vasco.